Fala galera! A presença de consciência nos animais é uma das questões mais controversas da ciência. Embora os donos de cães e gatos os humanizem e atribuam suas próprias emoções aos animais de estimação, muitos cientistas são muito mais críticos com relação a esse tópico. Eles estão convencidos de que, mesmo que os animais possam sentir algo igual a nós, eles o fazem de maneira menos plena e consciente. No entanto, a vida real diz o contrário. Hoje mostraremos alguns vídeos que farão até os mais céticos acreditarem que os animais definitivamente têm emoções, e eles podem ficar de luto por seus semelhantes igual aos humanos. Os cientistas que estudam pássaros sabem há muito tempo que os corvos se comportam de maneira estranha perto de semelhantes mortos. Normalmente, eles se reúnem em torno do corpo e emitem sons altos. Por um longo tempo, acreditou-se que essa era a sua maneira de realizar um ritual fúnebre. No entanto, essas conjecturas não foram confirmadas, pelo menos não antes deste experimento. A experiência conduzida pela pesquisadora Kaeli Swift, dos Estados Unidos, foi a seguinte. Durante vários dias, ela visitou um parque na cidade de Seattle e alimentou os corvos locais. Depois, ela apareceu no mesmo lugar, mas com um disfarce completamente diferente. A garota colocou uma máscara assustadora no rosto e nas mãos trouxe um corvo morto empalhado. Os resultados do experimento surpreenderam os cientistas. Ao ver Kaeli com um animal morto, um dos corvos imediatamente emitiu um alerta. Os outros corvos responderam imediatamente ao seu chamado e logo, o bando inteiro de pássaros parecia repreender a garota do alto das árvores, erguendo seus bicos para cima e grasnando alto. Isso realmente é muito semelhante a algum ritual em comum. Kaeli, no entanto, acredita que essa é a maneira que os pássaros provavelmente alertam seus semelhantes nas áreas próximas sobre o perigo. Mas o mais surpreendente neste experimento é outra coisa. No dia seguinte ao funeral do corvo, Kaeli retornou ao parque sem máscara para alimentar os pássaros novamente. Eles aceitaram a comida, no entanto, com muito mais relutância e cautela. Segundo a pesquisadora, eles pareciam sentir uma certa ameaça. E quando Kaeli voltou outra vez com a máscara, algo incrível aconteceu. Os corvos se lembraram da pessoa mascarada e imediatamente começaram a grasnar e tentar de todas as maneiras possíveis afugentá-la de seu território. A memória, como se sabe, é a base da razão. Langur cinzento é um gênero de macacos do Velho Mundo que vivem principalmente na Índia. Graças a um experimento, uns jornalistas conseguiram descobrir que eles tratam a morte de alguém de sua espécie praticamente como os humanos. Neste estudo, um robô disfarçado de macaco, com câmeras de vídeo no lugar dos olhos, foi colocado na floresta. Um dos langures agarrou o robô e, sem querer, o deixou cair de uma árvore. Ao ver o pequeno corpo no chão, o macho achou que ele havia matado o bebê. O primata imediatamente começou a lamentar perto do corpo do robô, abaixando o focinho como se soubesse que aquilo era sua culpa. Logo, outros animais se juntaram a ele. Eles cheiraram o corpo do macaquinho e deram abraços reconfortantes uns nos outros, como em um verdadeiro funeral. É especialmente emocionante ver como os macacos pais, ao ver o robô morto, abraçaram seus filhos com força. Depois disso, como é possível dizer que esses animais não têm sentimentos? Os internautas que assistiram a este vídeo ficaram surpresos com o incrível senso de empatia que os macacos têm uns pelos outros. No entanto, eles também consideraram que realizar essas experiências é um pouco cruel para os animais, porque agora eles podem ficar atormentados pela culpa pelo resto de suas vidas, se bem que a existência dessas emoções nos animais também é contestada. O que você acha? O próximo vídeo não é um experimento, mas uma gravação real que foi feita em uma reserva natural. Mas antes de descrevê-lo, é bom lembrar que pesquisas mostram que a base genética dos chimpanzés coincide em 90% com a base genética humana. Isso significa que eles podem se comunicar em linguagem de sinais, usar ferramentas e tomar decisões conscientes, além de experimentar emoções, é claro. Essas imagens foram feitas no país africano da Zâmbia, onde um grupo de cientistas acidentalmente conseguiu testemunhar uma cena incrível de despedida de um macaco. Os pesquisadores trabalhavam em uma área cercada de quase 1 km², habitada por um bando de chimpanzés com um total de 43 exemplares. Inicialmente, um par de animais encontrou o corpo de um macho morto de 9 anos de idade. No entanto, para a surpresa dos pesquisadores, dezenas de outros primatas se reuniram no local em poucos minutos. Por um longo período de tempo, todos os chimpanzés permaneceram completamente em silêncio, como se estivessem em um verdadeiro funeral. Apenas alguns deles cheiraram e tocaram o corpo delicadamente. Segundo os cientistas, durante todas as suas carreiras, eles nunca tinham visto nada parecido. Esse comportamento dos animais indica claramente que eles estavam cientes do que estava acontecendo. A coisa mais incrível aconteceu depois. Uma das fêmeas, uma mamãe chimpanzé, cujo filhote tinha morrido recentemente, decidiu levar o corpo do seu bebê ao lugar do luto e sentou-se a alguns metros dos outros animais. Talvez ela tenha
tenha conectado esses dois eventos em sua cabeça e decidido aproveitar o momento de tristeza. Apesar de tudo, por enquanto, os cientistas evitam usar o termo luto em relação a situações como esta, uma vez que elas ainda não foram suficientemente luto. As baleias piloto, conhecidas também como globicéfalos, são mamíferos altamente desenvolvidos, cujo cérebro é 2 vezes maior que o dos humanos. Obviamente, as habilidades mentais dos globicéfalos não podem ser comparadas às humanas, mas elas estão em um nível bastante alto para o mundo animal. Por exemplo, esses animais têm um comportamento social altamente desenvolvido. Eles vivem em pequenos grupos, onde há sempre um líder, cujos comandos são executados sem objeções. Os globicéfalos têm um instinto de sobrevivência de sua espécie altamente desenvolvido. É conhecido que, sob nenhuma circunstância, eles abandonam um animal de sua espécie em apuros, o que às vezes pode levar a consequências tristes. Por exemplo, de acordo com algumas teorias, as baleias piloto podem jogar-se massivamente nas areias das praias quando um parente falece. Os pesquisadores ainda estão tentando descobrir o que as leva a fazer isto. Essas imagens, por exemplo, mostram como uma mamãe globicéfala lamenta a morte de seu filhote que morreu por causa da poluição oceânica. Ela gentilmente acaricia a cabeça dele, o arrasta pelo oceano e abre a boca, como se estivesse chorando. À primeira vista, fica claro que o animal se recusa a aceitar a morte de seu ente querido. E para isso, como já sabemos, é preciso ter inteligência. É impossível olhar para essa cena com indiferença, especialmente porque o único culpado pela morte de um grande número de criaturas marinhas são os humanos. Os elefantes são animais sociais muito apegados aos membros da sua família. Eles não só estão acostumados a ajudar seus companheiros doentes, como também tratam os mortos de uma maneira especial. Este aqui, por exemplo, é o ritual incomum que esses grandes mamíferos costumam realizar quando um de seus semelhantes morre. Normalmente, ao ver o corpo morto de um animal da sua espécie, os outros elefantes o tocam cuidadosamente com suas trombas, ou até tentam colocar o animal falecido em pé. No momento em que os elefantes percebem a perda, eles começam a produzir sons altos com as trombas. E então, começa uma espécie de funeral. Os elefantes jogam folhas e terra nos restos do morto e depois visitam o túmulo por vários dias. Eles ficam ao lado dele por um longo tempo, em completo silêncio, como se realmente lamentassem a partida do companheiro. O mais surpreendente é que os elefantes realizam um ritual semelhante, mesmo quando descobrem os ossos de um semelhante morto há muito tempo. Primeiro, eles cercam os restos em um círculo apertado. Depois, giram os ossos ou os pegam com a tromba e os acariciam. Os cientistas que estudam o comportamento desses mamíferos acreditam que isso indica que os animais têm uma compreensão séria do fenômeno da morte e uma atitude consciente em relação à perda de entes queridos. Os pinguins imperadores, que vivem na Antártica, são adaptados ao clima severo. No inverno, as temperaturas de seus habitats podem atingir 40 graus negativos com um vento de até 40 metros por segundo. Não faz muito tempo, os cientistas descobriram que o que os ajuda a escapar do frio são suas penas especiais. Além disso, esses animais costumam se reunir em grupos para se aquecerem, exatamente como vemos neste vídeo. Obviamente, aqueles que estão no meio se sentem mais confortáveis com esse tipo de proteção. Afinal, eles estão cercados por todos os lados pelos corpos de seus parentes, que os protegem o máximo possível do frio e do vento. Mas as aves que não tiveram sorte ficaram na beirada, o que não é nada fácil. Para resolver esse problema, os pinguins criaram um sistema especial. Eles mudam de posição periodicamente, com pequenos passos para dar a todos a oportunidade de se aquecerem. Infelizmente, para os membros menores do grupo, isso significa outro perigo. Eles podem morrer não apenas por causa do frio, mas também como resultado de um trágico acidente. Esse foi o triste destino desse pinguim, que se perdeu da sua mãe no meio de uma tempestade de neve. Quando ela finalmente encontrou o filhote, já era tarde demais. Por algum tempo, a mãe tentou revivê-lo, cutucando o bebê morto com o bico e emitindo longos piados. Mas aquilo já era em vão. Depois de alguns instantes, outra fêmea veio até ela e parecia confortar sua amiga, lamentando a situação. É realmente difícil olhar para essas imagens sem que os olhos encham de lágrimas. Amigos, cuidem dos animais e cuidem da natureza que nos rodeia. Talvez os cientistas ainda não tenham sido capazes de provar a presença de emoções em outros seres vivos, mas esses vídeos falam por si. Temos certeza de que muitos deles podem se alegrar, ficarem tristes e sofrerem como nós. Portanto, não esqueça nem deixe os outros esquecerem disso. E até a próxima. Tchau!